Meus irmãos, minhas irmãs, dia 7 de janeiro, quinta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Na primeira leitura, continuamos ouvindo a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19 ao capítulo 5, versículo 4. Nos diz o autor inspirado: quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem vê. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então o ponto de partida é: Deus nos amou primeiro. E aquele que ama a Deus deve amar também. Amar aquele que está mais próximo, que é o irmão. Se eu não sou capaz de amar o irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que não vejo? E aí, ele conclui o raciocínio dizendo: aquele que ame a Deus, ame também a si. Tão óbvio e tão difícil de viver. O evangelho de hoje é Lucas 4, 14 a 22. Nós vemos Jesus voltando para a Galileia com a força do Espírito Santo, sua fama se espalhando por toda a redondeza. E aí Jesus entra na sinagoga de Nazaré em dia de sábado. Recebe o livro do profeta Isaías e ele lê a passagem que está escrita. Está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. É a missão do Messias. Jesus entra na sinagoga e lê o texto da proclamação do Messias. Como Jesus acaba de ler, todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Se quisermos amar como Jesus amou, precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Se quisermos viver como Jesus viveu, precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Se quisermos viver na dinâmica do reino de Deus, precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Se entendemos que o mundo tem que ser sinal do reino de Deus, precisamos ter os olhos fixos em Jesus. E ele diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Ele é o Messias, ele é ungido de Deus, ele é o Cristo. E nós somos cristãos, também fomos ungidos no Espírito de Cristo, para fazer a mesma coisa de Cristo, anunciar uma boa notícia aos pobres, ele se sentia enviado para proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da vista, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. A missão do Senhor se torna a nossa missão. A missão de amor do Senhor é a nossa missão. O amor do Senhor se torna o nosso amor. Por isso, irmãos e irmãs, nesses últimos dias do tempo do Natal, digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos que amam o coração de Jesus, rogai por nós. E neste ano, Josefino, por intercessão de São José e de Santana, padroeira de nossa diocese, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força.